Olá, amigas e amigos. Voltamos para o último bloco do Em Pauta com Tânia Trilha e hoje a gente está conversando aqui com o José Moura, falando a respeito da advocacia preventiva, né, Zé? Que as pessoas, lamentavelmente, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, todo mundo faz os seus negócios e depois do incêndio, né, depois da bomba ter explodido, é que vai chamar o pobre do advogado. E nós não somos santos milagreiros, né? Pois é, advogado a gente previne, a gente não faz milagre. A gente não faz milagre. Não faz milagre. E se antes de você assinar aquele contrato, antes de você comprar aquele carro, não é? Antes de você fazer a escolha daquele financiamento com uma instituição A ou B, se você tivesse falado com um advogado, obviamente a gente iria analisar as taxas, né? Toda aquela questão contratual, exatamente, que é super importante, porque o nosso olhar é um olhar técnico, né? Sim. E as pessoas não fazem isso. Agora, na vida pessoal também, até mesmo o pacto antinupcial. Exatamente. Né? Eu digo que o pacto antinupcial, ele é um certo tabu para os noivos. Isso. Né? Mas eu olharia com outros olhos. Com outros olhos, eu acho que... E até determinadas disposições, não só sobre os imóveis, podem ser também pactuadas. Exatamente, porque o casamento em si é ótimo. Eu sou casado, amanhã faço 4 anos de casado. Que bacana, parabéns. Pois é, obrigado. E é muito bom casar. Mas a gente tem que entender que são duas pessoas diferentes, exato, com criações diferentes, indo morar na mesma casa, dividir o mesmo teto. E acreditem, quando as contas começam a chegar, os problemas chegam juntos. É né? lógico. Então, se você fizer um pacto antinupcial, você vai estar prevenindo os bens que você adquiriu durante a sua vida antes do casamento. Né? Você está resguardando isso, porque ninguém casa pensando em separar. Claro né? que não. Claro a gente que não. casa e quer que dure para o resto da vida. Mas o divórcio acontece. Aliás, em pesquisas recentes, a gente vê que existe muito mais número de divórcios do que de casamento. De casamento, Então, comecem a olhar o pacto antinupcial com outros olhos, porque isso evita muita discussão durante o divórcio. Com toda certeza. Durante o divórcio, porque muitas vezes, no divórcio, a briga é sempre em cima dos bens. Dos bens. Né? Porque quando eles resolvem separar, porque realmente não dá mais certo. Né? Então, as pessoas vão separar, procuram advogado e a gente sempre pergunta o que você adquiriu antes, o que você adquiriu depois, qual o seu regime de casamento. Tem pacto, né? Pois é, se tem o pacto ou não, 99% não tem. E se tivesse, o divórcio seria muito mais rápido, com toda certeza, muito mais simples, né? E mais barato. A gente costuma só encontrar pacto nos casos em que a lei determina. Sim, né? sim. Caso contrário, determinadas situações regimes legais e tal, que você vai ter que fazer o pacto. Agora, exatamente. do contrário, as pessoas... Só que você pode fazer o pacto para todos eles, a gente sem problema nenhum. que lembrar sempre que, assim, jamais pode ser desagradável a gente combinar a regra do jogo antes de jogar. Exato. Né? Pacto antinupcial é isso. Você vai combinar a regra de como os bens serão durante o casamento. Né? E se jogar fora da regra, a gente utiliza o pacto. O pacto, exato. Né? Eu até compreendo porque no momento do casamento as pessoas estão radiantes, felizes, eles sonharam com aquele momento, né? Juntaram dinheiro para aquilo, né? Para fazer aquela festa bacana, chamar os amigos e tal. Mas é sempre nesse momento que a gente sempre tem que pensar na segurança. Com toda certeza. Né? Na segurança jurídica. E isso acontece quando você está comprando a casa, quando você está comprando o carro, são momentos de euforia. Né? E geralmente nesses momentos é que você escorrega. Né? E aí as consequências são lá no futuro, lá na frente. Pois é, a gente sempre vai colher aquilo que a gente plantou. Se você plantou direitinho, você vai colher coisa boa. Né? Se não plantou, não tem resultado diferente. Lamento. Né? Infelizmente, não. Então eu sou um defensor árduo da advocacia preventiva, né?
principalmente para a empresa. As pessoas jurídicas, elas carecem muito disso, muitas das vezes até por falta de informação. Sim, desconhecimento. Né? Desconhecimento desse tipo de trabalho. E as pessoas físicas, principalmente, elas devem buscar a consulta do advogado. Né? A consulta é barato, não é caro. Não, você não né? vai a um médico Exatamente. quando você tem uma dorzinha aqui, acolá, não é diferente da consulta médica. Não é diferente. Em termos de valores. Sim. Né? Muitas das vezes até mais barato. Né? Você está cuidando dos seus bens. Você vai ao médico cuidar da saúde. Você vai ao advogado quando você vai fazer alguma transição, algum negócio jurídico, né? Você precisa do advogado para cuidar cuidando da saúde do seu patrimônio, né? Pois exatamente. O seu patrimônio ele tem saúde. Se a saúde dele é boa, é sinal que você poupou e tomou as medidas corretas. Se ela é ruim, com certeza você vai estar endividado, a sua despesa é maior do que a sua receita, né? E isso é tudo devido a opções erradas que você fez no passado. Não tem jeito, você não tem como ter a dívida antes de contraí-la. Sim, isso lógico, é impossível. lógico. Né? Então, é no momento de contrair a dívida que você tem que se preparar para ela, estar ciente. Muitas das vezes, quando você vai num banco, você não tem a possibilidade de negociar aquele contrato, mas você já sabe das ilegalidades que ele tem. Né? Por exemplo, uma tarifa que é cobrada e ela é indevida. Então, e você pode, num futuro, questionar isso, o porquê que você pagou aquilo, se aquilo é ilegal. Você já sabe disso. E aí a opção é sua. Né? Se você pagar, você já sabe o que você está pagando. Né? A medida que você está tomando. Você não vai estar entrando de olhos vendados. Claro que não. Né? A gente está aqui para abrir os olhos. E não custa, não é? Não. Ele não vai perder milhões, não é? Não. Muito pelo contrário, ele vai estar assegurando os seus milhões futuramente. Exatamente. Ele vai estar assegurando o patrimônio que ele está adquirindo, ele vai estar evitando de se gastar um dinheiro que no futuro esse patrimônio ele pode estar em risco. Exato. Né? Existem casos onde você vai comprar um imóvel, esse imóvel ele está em inventário, por esse motivo ele está mais barato, mas você tem que ver se os herdeiros, as dívidas que os herdeiros têm, o espólio, qual que é a dívida que ele tem, para ver se realmente pode vender. Muitas das vezes você tem que ver se realmente foi dado um alvará judicial autorizando a venda daquele imóvel. Só que a pessoa, quando vê a oportunidade, esquece de ver o que está por trás dessa oportunidade. E às vezes ele coloca uma quantia vultuosa em algum patrimônio que daqui a pouco ele vai perder. E não são poucos os casos onde que isso a gente ocorre. vê, né? Zé, faltam 3 minutos para a gente acabar. Qual a mensagem final que você daria para as pessoas? Vão atrás de um advogado ou um escritório especializado para vocês sempre serem bem orientados nas transações que vocês vão fazer. Tentem sempre tomar as decisões de uma maneira segura e bem informada, onde o advogado entra com essa informação. É sempre importante você buscar essa expertise do advogado, né, para poder saber o que fazer na sua empresa ou na sua vida. Às vezes a gente vê muito também nos contratos de locação, né? Pois é. As pessoas às vezes fazem uns contratinhos de papelaria, né? Sim, umas coisas assim. Muitas das vezes não está nem mais de acordo com a legislação em vigor. Exato. E muito menos com os entendimentos dos tribunais. Que são importantíssimos. Né? Então, como você bem falou, Tânia, até uma simples locação, ela tem que ser assessorada para você saber onde você está. É fundamental, da mesma forma que a gente está hoje aí com essa correria atrás de vacina e muita gente consulta médico, principalmente os idosos, para saber se ele pode tomar, qual o risco. Mesma coisa com o advogado. Vai atrás de um advogado. Mas aí eu vou gastar.
um valor e aí eu vou acabar não fazendo um negócio. Olha, é preferível você deixar de fazer esse negócio e gastar um determinado valor do que você fazer o negócio e botar muitas das vezes um valor que é 1000 vezes maior em risco. E aí depois vai ter que contratar a gente por uns honorários bem maior, não é mesmo? Bem maior, é verdade. Zé, muito obrigada pela agradeço. sua vinda ao meu programa, tá? Espero que todo mundo tenha gostado e aprendido, né? Instalado um pouquinho lá o clique de que não alugue, não compre, né? O que a OAB já falava há muitos anos, sem antes consultar um advogado, dúvida. porque a gente está aqui só para auxiliar, né? Verdade. Amigas e amigos, chegamos ao fim de mais um Em Pauta com Tânia Trilha. Semana que vem, às 21 horas, eu aguardo você. Tchau, tchau.